Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Uma grande alegria podermos nos reunir na casa de Deus e podermos aprender mais da palavra de Deus. Nessa manhã eu gostaria de convidá-los para a leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 9. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 9. O tema de nossa mensagem é evidências da ressurreição. Diz o texto da palavra de Deus: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Oremos. Pai amado e eterno, nós estamos novamente diante da Tua palavra. Tua palavra é viva. E a minha oração é que o Senhor possa torná-la viva nesse dia aos nossos corações, a cada vida aqui. Que o Senhor possa falar, ministrar, que o Senhor Deus possa tocar em nós por meio da palavra, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade de agir neste lugar. Eu me coloco nas Tuas mãos e Te peço tão somente, Deus, que me use e que eu possa estar escondido atrás de Ti, Senhor. Que a Tua voz seja ouvida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que todos aqui sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é um livro interessante, porque sendo a palavra de Deus, ela não esconde de nós as falhas daqueles que também a escreveram e daqueles que participaram da história de Deus dentro de todo o relato da palavra da Bíblia, deste livro. Deus não se preocupou em ocultar, as falhas dos seus discípulos e daqueles que o seguiam. Isto demonstra que não existia uma intencionalidade por parte de seus escritores de serem vistos como heróis ou de tentarem manipular a realidade que os cercava. E o próprio apóstolo Paulo, nós vemos aqui, afirmou ter sido um perseguidor da igreja de Cristo. E, contudo, algo mudou sua visão a respeito da igreja. Paulo, que era perseguidor, se tornou um construtor, da igreja de Cristo. Um defensor da igreja de Cristo. E o que mudou esta visão? Foi o seu encontro com o Cristo ressurreto, que o tornou então um novo homem, conforme nós podemos ler em Atos, capítulo 9. A ressurreição, ela é um marco central em nossas vidas. Toda a obra de Cristo, ela só tem sentido porque Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Caso contrário, nossa fé seria inútil, diz o apóstolo Paulo. E nessa passagem que lemos, nós estamos preocupados, Paulo
se preocupa em deixar claro que Cristo ressuscitou. E eu me junto a esta preocupação do apóstolo Paulo nesta manhã, para deixar claro que Cristo ressuscitou. E Paulo faz isso porque já naqueles dias alguns tentavam disseminar que Cristo não havia ressuscitado. Então eu quero apresentar nesta manhã algumas teorias contra a ressurreição, que circulavam nos tempos de Paulo. E eu vou apresentar 3 teorias. É interessante que, dentro destas teorias, não se discutiam a realidade da tumba vazia. Ninguém questionava o fato de que a tumba, no domingo pela manhã, estava vazia. Todos concordavam com isto. Ninguém questionava o fato de não se encontrar o corpo de Cristo. Entretanto, diversas explicações e teorias surgiram para explicar a realidade da tumba vazia. E a primeira que eu gostaria de levantar para vocês é a teoria da conspiração. Essa teoria afirmava que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Eu quero dizer para vocês que os discípulos de Jesus não teriam coragem para isso. Pedro já tinha negado Jesus por 3 vezes antes de Jesus ser crucificado por medo. Os discípulos, depois que Jesus foi crucificado, se esconderam, se trancaram numa determinada casa, num local, também com medo de serem mortos e perseguidos, assim como o Mestre Jesus havia sido. E nós podemos ler isso em João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Veja, os discípulos estavam com medo. Então esses discípulos não ousariam enfrentar os soldados romanos que estavam guardando o corpo de Cristo para roubar este corpo. Eles não ousavam sequer sair de dentro de uma casa com medo. Então não faz sentido essa teoria da conspiração. E eu diria o seguinte: caso ainda viéssemos, porventura, considerar essa pequena hipótese, você acredita mesmo que se os discípulos tivessem ido até a tumba, roubado o corpo de Jesus, eles iriam morrer por um Jesus que não havia ressuscitado? Seria inviável a ideia de que alguém iria morrer por uma mentira, quanto mais os 12, sabendo que Jesus estava morto, iam morrer por uma mentira, pregando que ele estava ressuscitado. Então, essa teoria da conspiração não tem base nenhuma, não faz sentido nenhum. Bom, a segunda teoria é a teoria da alucinação. Essa teoria traz a ideia de que os discípulos, eles estavam tão envolvidos, tão engajados com a ideia e o pensamento de que Jesus iria ressuscitar, que tiveram alucinações com Jesus ressurreto. E aí eu vou dizer assim, que talvez fosse até possível que nós pudéssemos considerar que um discípulo tivesse tido uma alucinação. Quem sabe, tão obcecado por aquilo, sonhou e achou que era uma verdade. Mas como você poderia explicar 2 discípulos no caminho de um povoado chamado Emaús,
os 2 discípulos conversando com uma alucinação, os 2 discípulos vivendo a mesma alucinação, no mesmo momento. Não tem sentido. Quanto mais se nós explicarmos 500 pessoas que viram Jesus ao mesmo tempo subindo aos céus, 500 pessoas tendo a mesma alucinação. Isso não existe. Isso não existe. Portanto, essa teoria da alucinação cai por terra, não tem base nenhuma. A terceira teoria que eu gostaria de apresentar para vocês é a teoria da morte aparente. Afirmam, aqueles que defendem essa teoria, que Jesus não morreu na cruz. Ele desmaiou. Seu corpo entrou num colapso orgânico, assim vamos dizer, quase à morte, mas não morreu. E é interessante que a Bíblia descreve que Jesus foi perfurado, e quando Jesus então foi perfurado, estando ele pregado na cruz, saiu do seu corpo água e sangue. Para os legistas, isto é prova suficiente de que Jesus já estava morto ao ser perfurado. Mas vamos considerar então que Jesus tivesse sido alvo de um colapso, como querem defender então aqueles que propagam essa teoria. Mas você precisa considerar que Jesus havia sido açoitado. Seu corpo estava dilacerado, suas costas todas dilaceradas pelos açoites. Jesus havia perdido muito sangue. Depois de dilacerado suas costas, Jesus foi ainda pregado, colocaram-lhe uma coroa de espinho, ficou, se assim podemos usar a expressão, pendurado, né? Todo o seu corpo sendo sustentado por pregos, seus músculos, né? Sendo totalmente, vamos dizer assim, arrebentados, estirados pela dor. Seria impossível que no domingo pela manhã Jesus levantasse cheio de saúde, de vigor, se ele não tivesse morrido e ressuscitado, tirasse sozinho uma grande pedra que estava tampando a sua tumba, desse lá uns golpes, né, de karatê, sei lá o que, nos soldados romanos, e saísse daquela tumba. Ele não tinha sequer condições para isso. Então, também não faz sentido nenhuma essa teoria, né, da morte aparente. Vamos ser francos entre nós. Você, para crer em qualquer uma dessas teorias, você precisa ter mais fé do que crer que Jesus ressuscitou. Em outras palavras, é mais fácil crer que Jesus ressuscitou do que você querer crer em qualquer uma dessas teorias. É um desgaste emocional tentar crer nessas teorias. Mas eu queria falar de um desgaste histórico que vem em decorrência do tempo. Nós não podemos negar que o tempo colabora para que fatos históricos sejam esquecidos, ou mesmo questionados. Nós estamos lendo o texto do apóstolo Paulo, que foi escrito 25 anos depois da ressurreição de Jesus. E na medida que nos distanciamos, vamos dizer, do fato histórico, prová-los se torna mais difícil. 25 anos. Como uma nova geração recebe essas palavras agora do apóstolo Paulo? Como que eles lidavam com a realidade de um fato que eles não viram? Eles não puderam assistir, né, no Jornal Nacional de Jerusalém, no Jornal Nacional, né, na cidade de Filipos, no jornal onde ele passou,
Não, eram fatos já esquecidos. E Paulo está trazendo então à tona estes fatos. E veja só, vamos fazer uma experiência conosco. Porque 25 anos atrás, várias coisas aconteceram no Brasil e no mundo. 25 anos atrás, nós estamos falando de 1994. Para alguns aqui, alguns fatos de 1994 podem ainda ser bem relevantes, muito bem lembrados, mas talvez para alguns não faz sentido algum, alguns destes fatos. Em 1994, num belo domingo, 1º de maio, se eu não estou enganado, um dos maiores, se não for o maior piloto de Fórmula 1 do nosso país, morreu num trágico acidente. O Brasil possivelmente viveu uma das suas maiores comoção histórica. E quem daqui vivenciou isso, deve se lembrar muito bem do piloto Ayrton Senna, da dor que o país viveu. Talvez você tenha chorado. Quem viveu e quem assistia às corridas de Fórmula 1 neste período, não consegue mais, eu diria assim, se apaixonar pela Fórmula 1 como já viveu aquilo. E falar para aqueles que hoje olham para esta história sem ter vivido, não é a mesma coisa. Porque eles não conseguem vivenciar, sentir o que era torcer, né? Todos os domingos pela manhã, pelo piloto Ayrton Senna, que naquele tempo representava muitas coisas para um país como o nosso, né? Esperança, patriotismo. Então, 25 anos distancia-se muitas coisas. 25 anos, em 1994, foi lançado o Plano Real. O então ministro Fernando Henrique Cardoso, no governo do presidente Itamar Franco, lançou a moeda real, que até hoje, né, é utilizada em nosso país. O país tinha vivido inflações absurdas, né, já tinha tido plano cruzeiro, cruzado novos, né, e estava inflações de, eu não me lembro exatamente, mas 80%, alguma coisa assim, não é? Você ia no mercado pela manhã, fazia um levantamento de orçamento lá, quanto você ia gastar, no outro dia, quando você ia comprar, já tinha duplicado todos os preços. O Brasil vivia tudo isso, e aí veio o Plano Real, fez a economia se estabilizar, começamos a viver um novo período. Em 1994, torcemos pela nossa seleção. O Brasil foi tetracampeão. Quem não se lembra, né? Do Baggio chutando o último pênalti, né? E o Brasil todo comemorando, saindo às ruas. Tudo isso nós vivemos em 1994. Neste ano morreu Tom Jobim. Neste mesmo ano, o ator Tom Hanks ganhou o Oscar por seu papel no filme Forrest Gump. Lembra aquele cara que corria, não parava, né? Eu estava cursando meu primeiro ano de seminário. A Nintendo comandava o mercado de videogames nesta época. Não existia PlayStation, né? Eu ainda sou um pouquinho anterior, eu tinha o Atari. Cheguei a ter bolhas assim. Mas como viver isso? Como explicar tudo isso para pessoas que não vivenciaram? É mais ou menos isso que Paulo está passando. 25 anos, ele está falando da ressurreição de Cristo Jesus. Então ele começa a trazer algumas evidências que pudessem firmar aquilo que ele estava falando. E eu quero então dizer para vocês que além da tumba vazia e do fato de que nunca foi encontrado o corpo de Jesus, o apóstolo Paulo então apresentou para seus contemporâneos evidências de que a ressurreição de Jesus foi um fato real na história da humanidade. Diferentemente de nós hoje, porque eu posso mostrar para todos que estão aqui que não viveu
em 1994, que nasceram, quem sabe, 2000, 2001, 2, 3, mas eu posso mostrar, como vocês estão vendo na tela, eu posso mostrar imagens, eu posso mostrar hoje filmagens, eu posso mostrar hoje, porque somos uma geração do visual. Mas no tempo de Paulo, estas coisas não existiam, máquinas fotográficas não existiam. Então aquela geração era uma geração que vivia do que se ouvia. Se passavam de pais para filhos. Então o apóstolo começa a apresentar as testemunhas. E é isso que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 5, ele apresenta a primeira testemunha da evidência de que Cristo foi ressurreto, que Cristo levantou da morte, que Cristo ressuscitou. Pedro, ele afirma, Pedro era testemunha. Depois, ele afirma um outro grupo, um segundo grupo de testemunha, os 12. Os 12 discípulos de Cristo, os 12 apóstolos, viram Jesus também ressuscitado. Jesus apareceu a eles. Depois ele afirma um terceiro grupo de testemunhas. E aí ele diz então que 500 pessoas viram Jesus Cristo ressurreto, subindo aos céus. E Paulo faz algo mais aqui. E ele diz que muitos ainda estavam vivos. Então, Paulo está dizendo, olha, se você ainda duvida do que eu estou dizendo, de que Cristo ressuscitou, muitos destes estão vivos. Pode ir lá tirar dúvida. É isso que Paulo está dizendo. Pode ir lá, você vai conferir que é verdade o que eu estou contando para vocês. E depois ele afirma a quarta testemunha, ele mesmo. Então ele diz, eu, Paulo, também sou prova, sou testemunha, porque um dia eu estava caminhando para a cidade de Damasco, eu estava perseguindo a igreja de Cristo, eu estava perseguindo os cristãos, e lá eu tive um encontro pessoal com Jesus. Então ele também se coloca como testemunha ocular, como uma evidência viva de que Cristo estava ressurreto. Então Paulo apresentou evidências oculares, testemunhas, pessoas que viram Jesus, pessoas que andaram com Jesus, pessoas que o viram depois de sua morte, que estava caminhando ressurreto entre eles. Mas o que eu quero hoje com vocês é trabalhar na segunda evidência, que é a transformação pessoal. Eu creio que essa é a grande evidência para os nossos dias. Essa é a evidência, porque hoje eu não posso falar como Paulo. Procura as 500 pessoas, porque agora todas elas já foram, né? Vai procurar Pedro, você vai ver Pedro. Não, já também não está entre nós. Nenhuma daquelas testemunhas citadas por Paulo não estão mais entre nós. Afinal de contas, já se passaram agora praticamente aí 2000 anos. Então, mas existe uma evidência de fato que nos mostra a realidade da ressurreição de Cristo, que é a transformação pessoal. E eu quero dizer que a maior evidência para as pessoas de que Cristo está vivo, começa na sua própria transformação pessoal, começa no seu encontro com Cristo. Mas eu quero hoje com vocês falar de Pedro. O quanto Pedro foi transformado após o encontro dele com o Cristo ressurreto. A ressurreição de Jesus transformou Pedro em um novo homem. Pedro, juntamente com os demais discípulos, estava lá naquela casa trancado, com medo de ser perseguido e morto pelo soldado romano. Pedro vivia sua maior crise de fé. Ele depositara todas as suas expectativas de vida na pessoa de Jesus. Pedro, ele acreditou firmemente que Jesus era o Messias. Quando Jesus perguntou para os discípulos, quem eu sou, foi Pedro quem disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Pedro acreditou tão firmemente que Jesus era o Messias, que quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro pegou sua espada e cortou a orelha de um soldado. Por quê? O Messias não poderia ser preso. O Messias não poderia morrer. Isso era inaceitável para um judeu. Se Jesus de fato era o Messias, ele não podia morrer, ele não podia ser preso, pelo contrário, ele teria que pôr Israel em liberdade, ele teria que oprimir, sim, os romanos e os soldados, ele teria que vencer. Por isso ele não aceitava a realidade do Messias preso ou do Messias sendo morto. Da mesma forma que ele tinha tanta certeza que Jesus era o Messias, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus disse que ele precisava morrer, e ele já virou e falou: não, isso não, eu não vou deixar. E dito e feito, né? Ele pega a espada: eu vou lutar, mas ninguém vai prender o Senhor. Entretanto, Jesus não reagiu à prisão, pelo contrário, né? Jesus foi lá, pegou a orelha lá do homem, curou, falou para ele: guarda aí as suas espadas, eu vou me deixar ser levado. E aquilo bagunçou a cabeça de Pedro, aquilo colocou Pedro em crise, numa crise profunda, porque Jesus não se mostrou o Messias que Pedro esperava, assim como o Messias que Judas esperava, não se mostrou o Messias que Israel esperava. Jesus não atendeu às expectativas de Pedro. Ele não estabeleceu o reino messiânico conforme Pedro estava esperando. Não subjugou o Império Romano, não lutou contra o Império Romano. E Pedro, que tinha então deixado, veja só, sua família, Pedro, que tinha deixado seu negócio de pesca para trás, para seguir Jesus na certeza de que ele era o Messias, agora não sabia o que fazer, não sabia como encarar sua família, o que dizer, o que fazer, como encarar a todos. Como que eu posso dizer que eu joguei toda a minha vida, eu confiei minha vida em Jesus, o Messias, entretanto ele morreu, e agora eu vou voltar sem nada, de mãos vazias, sem nenhum projeto, sem expectativa nenhuma, o reino messiânico não foi estabelecido. Como ele dizer isso agora? Como encarar a vida diante dessa nova realidade? E é por isso, sim, é por isso que Pedro, quando é indagado, você é o seguidor de Jesus? Não. Por 3 vezes ele nega, porque ele está num conflito, a sua fé está em crise, nada daquilo fazia sentido. O Messias, o Salvador morrer, para ele aquilo era incabível, e ele já então talvez já nem sabia mais se Jesus era o Messias de fato agora, assim como Judas. Mas Pedro preferiu se esconder, né, dentro de si mesmo, se esconder numa casa. Judas já foi e se matou, né? Ele falou: joguei minha vida toda fora, matei ainda o inocente, tudo se acabou numa crise profunda de fé. Talvez você esteja aqui hoje, assistindo a essa palavra, e você está numa crise profunda de fé. Talvez você depositou todas as suas fichas em Jesus, você tem afirmado que Jesus é Deus, você tem dito para todas as pessoas que te cercam, para você mesmo, que Ele é o Senhor da sua vida. Mas você orou, a cura não veio. Você clamou, jejuou, o dinheiro não caiu na conta. O emprego que você esperava não chegou, as portas não se abriram. O casamento que você sonhava ser restaurado, se acabou. Você orou com fé, orou com fervor, mas sua oração não foi respondida. Você chorou, mas tudo que você ouviu foi o silêncio. Não ouviu a voz do teu Salvador. E a pergunta é: como encarar um tempo
de deserto, um tempo de crise, um tempo que você não consegue achar respostas para as perguntas que surgem no seu homem interior. Quando as nossas orações não são respondidas, nós entramos em crise. Quando nós depositamos toda a nossa esperança em Deus, e nós temos tanta certeza que Deus vai fazer aquilo, e ela não é respondida, nós entramos em crise. E eu já experimentei diversas crises assim. Orei pela cura da minha mãe, não foi curada. 9 meses depois do câncer ter aparecido, ela veio a falecer. Orei por pessoas, não foram curadas. Outras que eu orei, que eu não esperava que fossem curadas, foram curadas. Lá em Curitiba, tem uma irmã que ela escreve para mim, e ela fala assim: pastor, o senhor foi lá, visitou minha mãe, ela estava lá com câncer, o senhor orou, no outro dia Deus fez um milagre, ela estava curada. Glória a Deus. Porque eu fui lá, orei, mas não sabia que ela ia ser curada. Porque o poder todo pertence a Deus. Mas nós enfrentamos situações, nós vivemos situações, e muitas vezes nós entramos nessas crises, porque nós criamos expectativas a respeito de Jesus e das ações de Jesus que não foram prometidas por Ele, que não foram assumidas por Ele, mas nós geramos essas expectativas e lançamos sobre Ele, e quando Ele não cumpre aquilo que nós mesmos estabelecemos para Ele, nós ficamos todos em crise, decepcionados, tristes. Aí já ficamos nos perguntando se Deus realmente nos ama. É assim que estava Pedro. Pedro estabeleceu uma expectativa do Messias alta, que não era para aquele tempo, e aí Jesus não correspondeu àquelas expectativas. Pedro entrou em crise, num colapso emocional, num colapso espiritual. Eu quero dizer uma coisa, espero que você entenda bem. Não tenha medo da crise na sua fé. Não tenha medo da crise na sua fé. Agora, cuide para que a sua fé não morra. E tenha medo da morte da sua fé. Porque de vez em quando é preciso você parar um pouquinho e avaliar a sua fé. De vez em quando é preciso você parar e ver se a sua fé está viva mesmo. Não é? Porque tem pessoas que já estão mortas na fé e não percebem. Às vezes nem tem crise porque não tem fé. As experiências de crise da nossa fé, elas são partes de um processo para amadurecer nossa fé, para compreendermos Deus além do conhecimento e de nossas próprias expectativas. Deus quer se revelar como verdadeiramente Ele é, e não como aquilo que nós achamos que Ele é. Deus quer que nós o conheçamos de fato como Ele, Deus é, e não daquilo que as pessoas muitas vezes nos vendem de Deus. Jesus quer te conduzir a um processo de crescimento na sua fé. Ele quer que você o conheça além do Jesus pregado muitas vezes nas igrejas, além daquele Jesus que lhe foi ensinado na sua caminhada de vida, nas histórias bíblicas que se passam pela TV. Jesus quer que você o conheça além do Jesus que cura, além do Jesus que dá emprego, além do Jesus que expulsa demônios, além do Jesus gênio da lâmpada mágica. Jesus quer que você conheça o projeto do reino dele e de fato quem ele é. Ele quer que você se desprenda do seu projeto e abrace o projeto do reino que o seu pai confiou a ele. E é por isso que às vezes entramos em crise, porque ele não vai atender às nossas expectativas, ele não vai fazer aquilo que nós queremos, porque ele quer nos trazer para o projeto dele. Ele quer que nós possamos enxergar além daquilo que nós já conhecemos, nós o possamos ver, enxergar e conhecê-lo como de fato ele é. Quando Jesus ressurreto
encontrou com Pedro. Veja, ele questionou se de fato Pedro o amava. E então desafiou Pedro a assumir o projeto do seu reino e não mais os seus projetos pessoais. É interessante esse texto, em João, capítulo 21, no versículo 15 ao verso 17, diz assim, João 21, do 15 ao 17, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Pedro deve ter pensado, ele não acredita em mim? Mas Pedro respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Pedro se tornou uma testemunha, uma evidência ocular e uma evidência da ressurreição de Jesus por causa da sua transformação após este encontro. Nós vimos um Pedro destruído, nós vimos um Pedro com a sua crise em fé demolido. Nós vimos até aqui um Pedro que se encontrava perdido na sua alma, sem sentido agora de existência. Tudo que ele havia construído e planejado e projetado a partir do Messias desmoronou. Mas a partir deste encontro, destas palavras trocadas entre ele e Jesus, surge um novo Pedro. As suas expectativas foram transformadas. O Pedro que estava em colapso, finalmente compreendera que suas expectativas sobre o Messias estavam erradas, mas que de fato, sim, Jesus Cristo venceu a morte, estava sentado ali com ele, conversando, e Cristo provou para ele que era mais que o Messias que ele estava esperando. Se a expectativa dele estava aqui do Messias, Jesus aumenta agora isso, eleva essa expectativa, mostra para ele que o projeto é maior do que aquilo que ele estava sonhando e pensando. Ele não só iria ser governador de Israel, mas ele iria governar todo o universo. Pedro entrou em crise, pois Deus estava levando ele para se tornar um adulto na fé. Era necessário perder aquela fé infantil, no Messias que viesse atender os seus desejos pessoais, naquele ideal que ele tinha de Deus, que não era verdadeiro, que não estava em acordo com as Escrituras. Era necessário que ele trocasse suas expectativas sobre o Messias, sobre Jesus, sobre Deus. Pedro estava esperando que Jesus o tornasse próspero em seus dias. Ele esperava que Jesus derrotasse o Império Romano para ele, que Jesus estabelecesse o seu reino no tempo presente e que desse um lugar de honra para ele. E é por isso que ele ficou bravo quando João e Tiago estão buscando um lugar de honra, porque ele também queria um lugar de honra. Ele esperava um Jesus que curasse suas enfermidades. Ele esperava um Jesus que fizesse com que todos os dias, ao levantar e jogasse as suas redes, elas voltassem cheias de peixinhos. Ele esperava um Jesus que atendesse os seus desejos pessoais.
Pedro agora estava sendo levado a compreender que de fato Jesus é o autor da vida, Criador dos céus e da terra, o Emanuel, Deus conosco. Mas que os projetos de Jesus iam além das suas necessidades pessoais e das necessidades e interesses de uma nação geograficamente estabelecida chamada Israel, porque o projeto de Deus ia além de tudo isso. Jesus não morreu e ressuscitou para ficar atendendo os nossos desejos, assim como não morreu e ressuscitou para atender os desejos de Pedro. Jesus morreu e ressuscitou para que todos possam experimentar a salvação, para que todos possam se amar e se ajudar, para que todos possam se tornar um com Ele. Ele morreu pelo projeto do Pai, o estabelecimento do seu reino, para que homens de todas as raças, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, possam ter um encontro com a salvação e com o Criador. Jesus morreu para que o seu reino seja experimentado a partir de Pedro, por você, por mim e por todas as pessoas. Eu quero dizer que há muita gente nas igrejas em crise na sua fé, porque crê num Deus que é na verdade construção de homens, crê num Deus que é um ídolo, que não corresponde ao Deus da Bíblia, embora leiam a Bíblia. Creem num Deus que não existe, mas que é pregado por aí em muitos lugares. Há muita gente em crise na sua fé, porque tem expectativas em coisas que Jesus não prometeu. Há muita gente em crise porque não lê as Escrituras, não confere o que ouve dos pastores, que vivem e lucram da religião. E você não pode acreditar cegamente no que pregam por aí. Aprenda com os crentes de Bereia, ouça, verifique a palavra. Pedro entrou em crise, sim, porque a sua fé infantil estava morrendo para dar início a uma fé adulta, madura, que não sonhava mais com o poder para si mesmo, com o estabelecimento de um reino que viesse a subjugar o outro, com o domínio de um grupo racial sobre o outro, com o domínio de um grupo político sobre o outro, com o domínio de um grupo social e econômico sobre o outro, com o domínio de uma religião sobre a outra. Pedro foi transformado pela visão do Jesus ressurreto. Pedro agora orava, não mais por ele, mas pela salvação das pessoas que o cercavam, pelo estabelecimento de um reino justo, pela oportunidade de pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, pela oportunidade de servir ao outro e com o dom que Deus lhe dera, fazer o bem a todos. Pedro orava para que Cristo fosse visto através dele. Eu quero concluir com vocês, e a minha pergunta nessa manhã: você está vivendo uma crise na sua fé? Viver uma crise na fé, como eu disse, não é o problema. Nossa fé às vezes precisa ser avaliada, provada, para nós sabermos se estamos tendo uma fé correta. Jesus viveu uma crise na sua fé, no Getsêmani. Ele orou para que, se possível, a sua vontade fosse feita, que o cálice da dor lhe fosse tirado. E diz o texto de Mateus que por 3 vezes Jesus foi e fez essa oração. Ele estava em crise, uma dor na alma profunda. Entretanto, Jesus não abriu mão de que a vontade do Pai fosse realizada por meio de sua vida, porque Cristo tinha uma fé madura, uma visão correta da verdade. E ele se levanta no Getsêmani e caminha em direção à cruz,
para que a humanidade pudesse ser reconciliada com o Pai, para que o reino de Deus e sua justiça pudessem ser estabelecidos. Jesus levantou da crise para vencer a morte e esse mundo de injustiça. Jesus se levantou para se tornar o Rei dos Reis e fazer deste mundo um mundo melhor, de esperança, de vida, de alegria. Eu quero dizer a você, se como Cristo, no Getsêmani, você está em crise na sua fé, se como Paulo, Pedro, você está em crise na sua fé, isso significa que é tempo de você reavaliar a sua fé, a sua compreensão de Jesus, a sua compreensão da vida, as suas expectativas. Jesus derramou seu Espírito sobre você, que está aqui, para que você viva para Ele, para que você seja uma testemunha fiel de que Ele ressuscitou, como foi Pedro. Portanto, eu quero dizer a você nessa manhã, se mexa, arregace as mangas e trabalhe para o reino de Deus. Levante-se, saia dessa crise, porque Cristo te chama para algo maior. Levante-se e faça o possível para promover justiça neste mundo. Ponha-se em pé, vá estudar, busque ser melhor do que você é e faça o mundo melhor a partir de você. Jesus, na sua crise, levantou e foi para a cruz para morrer por nós. Pedro, neste encontro, se levanta e entrega a sua vida para o projeto do reino de Deus. Você está em crise, saia da infância, se torne um cristão maduro, se levante, arregace as mangas, viva para o Senhor, entregue-se plenamente a Ele. Pula do seu sofá, sai da sua cama, viva para Cristo. Seja você uma evidência viva da ressurreição de Jesus Cristo. Que a sua crise de fé te torne um gigante na fé. Te lance, te projete para viver o reino de Deus. Feche os teus olhos. Deus eterno e poderoso, eu quero te agradecer. Nesta manhã podemos estudar a tua palavra e sabemos que não somos os únicos que vivemos crises em nossa fé. Não somos os únicos. Quando olhamos para a história da tua igreja, nós vemos que vários grandes homens passaram por crises. Mas, Senhor, nos ajude a nos tornarmos gigantes na fé. Nos ajude a nos tornarmos homens e mulheres maduros na fé. Que esta crise nos projete para a frente. Que esta crise nos leve a trabalhar, a entender e compreender que nós não vivemos para expectativas pessoais, a entender e compreender que somos chamados, sim, para nos lançarmos no projeto do Teu reino. E que a nossa vida seja para isto, uma dedicação plena aos Teus projetos, aos Teus sonhos. Que como Cristo que se levantou e foi para a luta, que como Pedro que se levantou e foi para a luta, também nós nos levantemos. Nós nos levantamos para servi-lo, para ir combater o bom combate, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.